Memória do Esporte. Oferecimento Construtora CA Capes e STR Supermercados. Salve, salve, gente do esporte. Nós estamos chegando aqui na residência do Jaci Preto, ex-atleta profissional, amador, radialista, por demais conhecido na região, com o qual nós vamos conversar no Memória do Esporte de hoje. Hoje, com direito, daqui a pouquinho vocês vão ouvir Canto do Sabiá, aqui do apartamento do Jaci Preto, que foi jogador de futebol profissional, um homem de rádio até hoje, uma pessoa por demais conhecida nos meios esportivos de todo o Vale do Taquari e na imprensa esportiva do estado. Jaci, muito obrigado por ter nos recebido aqui e vamos começar perguntando o início da carreira do Jaci Preto. Natural de onde, Jaci? Bom, primeiro agradecer a presença de vocês aqui com a gente, na minha residência. Sou natural de Canudos do Vale, mais precisamente Pinheirinho, e vim meio que a prestação a Lajeado. Passei primeiro por Marques de Souza, onde morei, o meu pai tinha a sua empresa, então vim subindo os degraus até chegar à cidade de Lajeado. E aí estou em Lajeado até hoje. E a carreira esportiva veio antes do rádio, claro. Como é que começou a carreira esportiva? Futebol amador, futebol de empresa, como é que foi? Não, começou na verdade nas categorias de base do Clube Esportivo Lajadense. O Romildo Balto e o saudoso José Inácio Kreutz eram os responsáveis pelo departamento amador do Clube Esportivo Lajadense. Na época não era juvenil, era aspirantes, não tinha juniores, mas eu tinha 14, 15 anos. Já treinava junto? Já treinava ali e nós fazíamos os jogos preliminares contra equipes do futebol amador. Amistosos. Né? E eu me lembro perfeitamente, foi num jogo contra o Palmeiras de Palmas, porque eu tinha uma função na equipe de jogar como jogador de meio de campo. E nós estávamos perdendo o jogo por 3-0 quando terminou o primeiro tempo. E o treinador da equipe principal, o Darcy Schmidt, conversando com o técnico, sugeriu que eu fosse de repente colocado no ataque, pela velocidade e até por ter um pouquinho mais um jeito para bater em gol. E nós viramos o jogo para 4-3. E eu me lembro que eu fiz os 4 gols, não sei se coincidência ou o quê, mas o time no segundo tempo foi outro. E a partir dali eu fui solicitado para treinar com o time principal. E com 15 anos, Adalto, eu assinei meu primeiro contrato profissional com o Clube Esportivo Lajadense. Na carreira profissional, começou no Lajadense, depois tu jogou no São José também, o nosso querido Zequinha. Exato, eu joguei no Lajadense. Inclusive em 1970 eu estava no Exército, na polícia, na PE, Polícia do Exército, em Porto Alegre, eu e o César Green, e nós vimos de Porto Alegre a Lajeado, ou de Porto Alegre a Cachoeira, ou de Porto Alegre onde o Lajadense jogava. Eu joguei com a segunda divisão com o Lajadense, mesmo no quartel. O César era o zagueiro, estava pela esquerda. Era zagueiro. E em 1971, em 15 de janeiro de 71, eu dei baixa do quartel. E no dia 16 eu estava na Avenida de Santa Cruz do Sul, onde eu tive o privilégio de jogar contigo. Tu já estava lá. É verdade, eu já estava quase parando. Eu fiquei até 73 na Avenida, 71, 72 e 73. Eu retornei a Lajeado. E na época em Lajeado tinha o São José e o Lajadense. E aí eu fui jogar no São José. Joguei um campeonato estadual da segunda divisão com a camisa do São José. E em 74... Tu jogou no Estrela também? Em 74, ali por 74, quase 75, houve a fusão entre o São José a Lajeado, a Associação de Esporte. E não houve o acerto financeiro e eu fui para o Estrela Futebol Clube. Felizmente eu vesti a camisa também do time do Estrela, então só faltou o Encantado aqui no Vale do Taquari. Jacida, vamos falar mais um pouco sobre a tua carreira e depois vamos para o rádio, a tua carreira como radialista. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco no nosso Memória do Esporte com o Jaci Preto.
Supermercados STR, 19 anos de qualidade e tradição a serviço da comunidade. Matriz em Lajeado e filiais em Marques de Souza, Forquetinha e Santa Clara. Supermercados STR, o cliente em primeiro lugar, em Lajeado, na rua Bento Gonçalves, 639. Construtora CEACAPS, uma empresa no ramo da construção civil com abrangência em todo o Rio Grande do Sul. São 5 anos de tradição. Construtora CEACAPS, Rua Júlio Maia 217, Sala 2, fone 3011-8525. Nós estamos retornando com a parte final do nosso Memória do Esporte, hoje conversando com o Jaci Preto. Jaci, no futebol, o que de melhor para ti, o que te serviu na vida como profissional do rádio, o aprendizado do futebol, o que mais te ajudou para ser radialista? Olha, eu te diria na verdade, Adalto, que o futebol me deu a condição de primeiro entender que para ser alguma coisa, por mais ou menos que seja, você tem que ter disciplina. E o futebol, quando eu estava na ativa, ele era um futebol disciplinador, com concentração, com responsabilidade, com cobranças, até com salário atrasado, mas com um padrão de disciplina muito rígido. Isso me ajudou, eu acho que bastante na minha vida. A vida no microfone começou por uma lesão no joelho. Eu acabei me machucando e aí fiquei impossibilitado. Parou de jogar com quantos anos? Eu com 32 anos eu parei de jogar. Aí eu ainda conseguia jogar o futebol amador, joguei no Clube Esportivo Olarias, no Palmeiras de Palmas, no Juventude de Conventos, né? no Rui Barbosa de Corvo, no Costão. E aí na lesão do joelho, eu não podia participar dos jogos. E como eu tinha curso de arbitragem, eu fiz um curso de arbitragem de futsal, futebol de salão, o então diretor do Grupo Independente, do Departamento de Esportes, o Wilson Feldes, me convidou para mim ser o analista de arbitragem. E através da análise da arbitragem, eu estou até hoje na comunicação. Tu só não narrou, né, Jaci? Tu foi repórter há muito tempo, hoje é repórter, comentarista dos bons. Eu não narrei, Adalto, porque eu acho que eu entendo que narrar já é uma coisa um pouco mais complicada. Eu nunca, nem de brincadeira, tentei ser narrador. Acho uma coisa assim, e te diria o seguinte, acho uma coisa extraordinária o narrador de futebol, mas não tive a coragem, de repente, nem dar uma experimentada. E aí procurei ficar na... Porque a reportagem, ela me fascina. Eu te diria que entre o comentário e a reportagem, o repórter me dá muito mais satisfação. Tu acha que rádio é vocação? Dizem que é cachaça, mas eu acho que... Eu te diria que sim, Adalto. Eu te diria que sim. Porque comunicar, muita gente comunica. Agora... Eu acho que as pessoas elas precisam ter um pouco a mais do que só isto. Elas precisam um pouco mais. Não é que a gente tem, de repente, muita coisa, mas felizmente a credibilidade ela ajuda e eu estou procurando sempre seguir essa linha aí. O microfone é uma arma, né? Já sei que pode virar contra. É um canhão. E está com ele, né? É um canhão. Você pode, na verdade, ser formador de opinião, né? Nós somos formadores de opiniões. E nós temos que ter o devido cuidado. Porque eu sempre entendo o seguinte, a informação ela deve ser dada, se possível, em primeiro lugar. Mas entre você dar ela em primeiro e incorreta, é melhor que você seja o último e coloque esta informação com credibilidade. Já sei para os jovens jogadores, qual o recado tu deixaria? Aqueles meninos que estão aí, digamos, no juvenil. Lá já dentro, acho que no ano que vem vai ter junior, vai ter um aproveitamento menor da gurizada, porque vai ter uma estrutura maior também, né? Para poder fazer esse trabalho. O que tu diria para essa meninada que está começando aí? Bom, primeiro de que eles têm que parar de achar que a vida do menino vai ser... o Pato, o Ronaldinho Gaúcho, o Kaká,
Pode até ser, mas num primeiro momento o futebol não é assim. Poucos são Ronaldinhos, poucos são os jogadores que acabam tendo essa trajetória. De que eles tenham toda a dedicação possível, que eles consigam conciliar, e eu acho que isso não é muito difícil, o futebol com o estudo, né? Porque as duas coisas podem correr perfeitamente juntos, sem problema nenhum, e que eles têm principalmente, através dos seus comandados, eles sigam aquelas orientações e consigam fazer um trabalho dentro de um profissionalismo. E não deem muita bola para as pessoas que acham que eles deveriam estar nessa ou naquela. E por conselho para os pais, vocês procurem criar os filhos, deixem quem entende criar o jogador de futebol. Um grande jogo na tua carreira como atleta? Olha, eu acho que todos marcaram, mas o que mais me marcou foi em 1971, nos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, o jogo entre o Avenida e o Grêmio Futebol Porto Alegrense. O Grêmio ganhava por 1-0, gol do Caio, o pequenininho Caio, de cabeça. E aí, no segundo tempo, um lançamento do Adalto de Azevedo, que tu conhece melhor do que ninguém. Eu aproveitei a minha velocidade, cheguei antes do Jair, que era o goleiro do Grêmio, e coloquei a bola no cantinho. O jogo terminou 1-1, aquele jogo ficou realmente marcado na minha história, na história do próprio Avenida, e eu acho que foi, talvez, dos jogos que eu participei, o que mais me deu satisfação. Talvez por ser um gol contra o Grêmio também, né? Já se também, o time do coração, né? E numa época em que jogar contra a dupla Grenal... Era um privilégio. Era histórico, era histórico. Tá certo. Jaci, muito obrigado por ter nos recebido aqui na tua residência. Um abraço pro pessoal todo aí, pro Bide. Eu que agradeço. Que também é campeão com a camisa do Clube Esportivo Lajadense na Copa Billy dos Reis. Né? O Bide, nosso querido Henrique, né? Tá, hoje preparador, filho, tá encaminhado, né? Tá encaminhado. Tá. Felizmente tá encaminhado. Tá certo. Aqui só tem um ex-atleta, né? Só o Jaci Preto que é ex-atleta. O Bide esse ainda e a Tereza ainda é atleta. Ainda é. É o único que tá já aposentado aqui, sou eu. Jaci Preto conosco do Memória do Esporte. Não esqueça, um abraço pro pessoal do bar Gente da Casa do Nenê na Hidráulica, pro bar do Gringo, o Silvio lá na Hidráulica, e também pro bar Restaurante Gaúcha do seu Edson, aqui no bairro Florestal. Muito obrigado pela audiência na programação da TV Informativo. De segunda a sexta, das 18 às 20 horas, o pessoal tá ligado nesses bares que eu falei. E não esqueçam você, olha aqui, olha bem a carteirinha do Clube Esportivo Lajadense. Associe-se ao Lajadense e ajude o clube a permanecer na primeira divisão no ano que vem, ano do centenário do Alves e Azul. Muito obrigado pela audiência. Supermercados STR, 19 anos de qualidade e tradição a serviço da comunidade. Matriz em Lajeado e filiais em Marques de Souza, Forquetinha e Santa Clara. Supermercados STR, o cliente em primeiro lugar, em Lajeado, na rua Bento Gonçalves, 639. Construtora CEACAPS, uma empresa no ramo da construção civil com abrangência em todo o Rio Grande do Sul. São 5 anos de tradição. Construtora CEACAPS, Rua Júlio Maia 217, Sala 2, fone 3011-8525.